Olá, eu sou a professora Cláudia Gomes e eu vou trazer curiosidades sobre a história das mulheres na Grécia Antiga. Então, a gente sabe que na Grécia Antiga, principalmente em Atenas, depois de muita luta, os cidadãos conseguiram se expressar politicamente, conseguiram muitas leis, conseguiram muitos direitos. Afinal de contas, é na Atenas Antiga que nasce a democracia. Do mesmo modo, sabemos que, quase que por oposição, a cidade de Esparta, a polis de Esparta, era conhecida pelo seu sistema rígido, seu sistema basicamente militar. Ela nasce praticamente de um acampamento militar, onde havia, diferente de Atenas, uma oligarquia, ou seja, onde só os poderosos mandavam. E é a partir disso que a gente vai pensar que as duas são opostas, mas na história, nas ciências humanas, a gente não pode pensar em sociedades como boas e más, civilizadas ou incivilizadas, sofisticadas ou não. Nós temos que analisar vários critérios. E para isso, aí é que entra o quê? As mulheres, que eu vou contar para vocês. Para refletirmos melhor sobre essa situação, eu vou comparar o papel das mulheres nessas duas sociedades. Primeiro, em Atenas. Nessa polis, as mulheres deviam ser obedientes ao marido, boas esposas, boas mães e ficarem recolhidas ao ambiente de casa. Ainda que Atenas fosse, naquela época, o maior símbolo de cidadania e democracia entre as polis gregas, as mulheres não podiam participar da vida política da cidade. Lá, as mulheres nunca tiveram, em momento algum, direitos políticos garantidos e continuaram tendo que se submeter aos homens em tudo o que faziam. Entre as classes mais ricas, desde pequenas, as mulheres eram educadas para se dedicarem ao casamento e cuidarem da casa. Quando casavam, em grande parte do tempo, viviam em cômodos conhecidos como gineceus, onde ficavam confinadas e separadas dos homens. Já as mulheres mais pobres, além de se submeterem aos maridos e socialmente aos homens, elas ainda tinham que garantir o seu sustento. Muitas delas trabalhavam ajudando os maridos e a família na agricultura e no comércio. Inclusive, tem um mito para justificar essa submissão das mulheres. Segundo a mitologia grega, as mulheres teriam perdido os direitos de cidadania porque no momento da fundação da polis, elas votaram em Atena, deusa da sabedoria, para dar nome à cidade. Então, para acalmar a ira do furioso Poseidon, deus dos mares, foram condenadas a viver à sombra de seus maridos. Mas é claro que essa submissão nada tem a ver com mito, e sim com a configuração patriarcal das sociedades gregas. Agora, lembrando de Esparta, lá a condição das mulheres era um tanto diferente da condição da mulher ateniense. Em Esparta, as mulheres eram responsáveis por gerar guerreiros para a cidade. Então, por isso, elas tinham muito mais liberdade. E, por exemplo, elas eram incentivadas a praticar esportes e fazer ginástica. E, além disso, elas também contribuíam, muitas vezes, para a economia da família. Para gerar filhos fortes e saudáveis, aptos a compor o exército espartano, permitia que as mulheres de Esparta participassem dos jogos e outros tipos de atividade, como a arqueologia mostra para a gente. Era comum também que elas controlassem as receitas e despesas domésticas e participassem das reuniões públicas ligadas à vida da cidade. A rainha Gorgo, por exemplo, mulher de Leônidas, o famoso rei espartano, é um exemplo dessa ação feminina. Elas eram responsáveis pelos afazeres domésticos e por cuidar dos negócios da família, enquanto os homens estavam guerreando. Elas tinham também o direito de possuir e administrar terras. Assim, podemos perceber que Esparta, por exemplo, que não tinha uma ação democrática tão grande, permitia às mulheres mais participação do que as mulheres atenienses, cujo o sistema de governo era democrático, ou seja, não podemos analisar as sociedades de forma como boas ou más, como eu disse no início. Mas claro que as mulheres conseguiram destaque, por exemplo, e driblar certa posição social em Atenas com o exemplo que eu trouxe para vocês, porque sempre há exceções, né?
Uma delas foi Aspásia, nascida na cidade de Mileto. Grande conhecedora de política e mestre em retórica, ela encontrava-se frequentemente com Sócrates, o grande filósofo grego, que a admirava muito. Casada com Péricles, então governante de Atenas no século V, antes da Era Comum, ele foi muito criticado pelos seus inimigos, porque o acusavam de deixar que Aspásia interferisse nos negócios da cidade por meio dos discursos políticos que ela escrevia para ele. Aspásia era uma mulher muito interessante e, como ela, houve outras. E com isso a gente pode perceber, e a história e as pesquisas históricas mostram para a gente que não podemos classificar as sociedades de forma dicotômica, porque precisamos analisar os vários níveis sociais e os agentes envolvidos. Por hoje é só, mas fica ligado na próxima curiosidade de história para você. Tchau!